Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar o pontapé inicial aqui na nossa live sobre relacionamento com fornecedor. Eu sou o Abel Sá. Hoje eu estou como coordenador de compras no Grupo Três Corações, um grupo do ramo alimentício aí, acho que a maioria de vocês deve conhecer. E essa noite a gente vai realizar essa live aqui em parceria de duas empresas aí de pessoas que são muito queridas, a Know-How Escola, uma empresa nova no mercado, mas com bastante bagagem, bastante competência aí, capitaneada pelo meu amigo Leonardo de Assis, pela Débora, pelo Gessé, e a gente aqui do NS Supply, né? Eu sou um dos idealizadores e fundadores dessa iniciativa do NS Supply, que tem como finalidade fomentar mesmo o conhecimento desse nosso mundo, o universo de procurement aqui no Nordeste, trazer palestras, lives, cursos, vai ter aqui, bate-papo, para que a gente possa se desenvolver mesmo, para que a gente possa ter um olhar completamente disruptivo, inovador e que a gente possa levar essa ideia de compras como um grande gerador de valor dentro das nossas empresas. Então, hoje, essa noite, a gente vai ter a honra de ter essa live mediada pelo meu amigo Leonardo de Assis, como eu já falei, sócio da CADA e da Know-How Escola. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. A gente vai tentar dar o nosso melhor, a gente vai tentar falar, ter um bate-papo bem produtivo e prático para as nossas vidas profissionais aí. Então, passa a bola para o Leonardo. Leonardo, conduz aí a gente nessa conversa, nessa noite de muito aprendizado, cara. Abraço para todo mundo aí. Obrigado por essa introdução e essa apresentação, Abel. Prazer a todos, sejam todos bem-vindos à segunda live da Know-How Escola, dessa vez em parceria com a NS Supply. É uma alegria muito grande estar trabalhando num evento desse nível e com a presença de profissionais como todos vocês, com esse grupo que vem se formando e para fortalecer todo o estudo, toda a análise, né, e toda a presença que é importante da área de compras, da área de supply chain dentro do mercado do Nordeste. Temos diversos profissionais extremamente capazes e unir essas pessoas é fundamental para que a gente tenha um crescimento e evolução cada vez maior dentro desses aspectos na região Nordeste. A Know-How Escola ela tem um propósito muito forte, né, de levar conhecimento às pessoas sobre empreendedorismo, sobre inovação, né, conhecimento técnico que faz as pessoas crescerem, as pessoas evoluírem, né? A gente quer que as pessoas sejam capazes de aprender, né, absorver ferramentas que vão utilizar, que vão ajudá-las tanto no ambiente profissional delas, né, quanto na formação de novos negócios, se assim for o desejo. Essa iniciativa é a nossa segunda iniciativa como Live, né? A gente também tem iniciativa de cursos, estamos realizando nessa semana o primeiro curso da escola, que foi o curso sobre gestão de risco, e iniciaremos aí a divulgação do nosso segundo curso, que vai ser capitaneado pela Débora Yuan, com 10 anos de experiência aí na área de compras, que vai ser sobre gestão de fornecedores. E espero que todos vocês acessem, né, depois desse evento, para entender um pouquinho mais sobre esse curso. E nessa live a gente vai estar sorteando 5 inscrições gratuitas, né, para esse curso. E também as pessoas que participarem dessa live também vão ter a possibilidade de ter um desconto especial para fazer a inscrição nesse curso. Então, fiquem ligados, a gente vai fazer a divulgação, né, mais expressiva aí dos links, né, ao longo do evento, para vocês já darem uma olhada, para vocês já se interessarem e poderem se inteirar desse curso, né, que a gente vai estar fazendo sobre gestão de fornecedores. E, para introduzir esse assunto e para falar bastante aqui com vocês, trocar experiências, né, dois profissionais com uma vivência muito grande desse mercado, o Luiz Guilherme e o Júlio Baldin. Não vou falar muito sobre a carreira deles, não vou falar muito sobre o negócio deles, eu vou deixar que eles se apresentem e eles
coloquem tudo isso para vocês. Então, vou pela ordem alfabética aqui. Vamos começar com o Luiz Guilherme. Seja bem-vindo, Luiz Guilherme. A palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo que está participando. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco de experiências, de histórias, de dores e alegrias que todo mundo que atua nessa área de suprimentos ou num guarda-chuva maior de supply chain, com certeza passa aí ao longo da carreira, né? Eu tenho 42 anos de idade. Desses 42 anos, eu tenho praticamente 20 nesse universo de supply chain. Então, foi o mundo que eu escolhi trabalhar. Passei por algumas empresas nessa jornada, atuei em diversas etapas da cadeia de valor e da cadeia de suprimentos. Mais ou menos 8 anos em empresas prestadoras de serviço, então foi onde eu comecei minha carreira, em transportadoras, tanto ferrovia quanto rodovia. Ali foi meu berço, né? Passado esse período, eu migrei para o outro lado da mesa, migrei para o lado da indústria, achando que fosse ter uma vida um pouco mais tranquila, mas foi pura ilusão. Atuei quase 10 anos no mercado de siderurgia, tá? Onde eu fui responsável pelo processo de planejamento e processo de compras, tá? Então foi uma jornada interessante. E mais recentemente, chegando mais para próximo, de 2016 a 2019, eu fui o diretor de supply chain da Bombril, empresa que com certeza todo mundo que está aí na live conhece, né? Lá nós tivemos fortes desafios, porque a gente está falando de indústria que atende ao mercado de varejo, então é um portfólio extenso, são milhares de SKUs entre produtos finais e insumos, spend bastante significativo, era um spend da ordem de R$1 bilhão ano, né? Então guardava uma bela complexidade. E mais recentemente eu integrei o time da Ultragaz, onde eu estou há cerca de 6 meses, né? O período é curto, mas já deu para me ambientar e conhecer um pouco mais do universo de energia, né? Que tem características completamente diferentes do mercado de varejo, mas não menos desafiador, né? Vou passar a palavra para o Júlio, depois eu posso falar um pouco mais a respeito dessa passagem de números e como que a gente trata essa questão de suprimentos na Ultragaz. Perfeito, Guilherme. Passou a palavra agora para o Júlio Baldin, para ele se apresentar e apresentar suas credenciais. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Também queria agradecer aqui a todos que estão na live, a oportunidade aí que o Abel e o Leonardo estão nos dando, né? Agradecer aí ao Luiz, que realmente é um grande profissional. E eu não vou falar minha idade, porque eu sou um pouco mais velho que o Luiz, né? Não, o Luiz tem 42, eu tenho 58 anos, pessoal. Então já estou na estrada há um pouquinho mais tempo aí, mas as experiências dele são fantásticas. Eu comecei minha carreira em autopeças, né, na Cofap. Então, a Cofap é uma empresa aí que todo mundo conheceu, lá da parte dos amortecedores, né, de anéis para pistão, blocos de motores. Trabalhei muitos anos lá. E aí um bichinho me mordeu e eu pulei para o lado de consultoria, né? Trabalhei muitos anos na PwC, cheguei a sócio na Pricewaterhouse, mas a indústria sempre me emociona, né? Passei para o outro lado aqui de volta, fui para Kaiser quando ela foi comprada pela Monson do Canadá, então não posso reclamar, uma indústria muito bacana essa de bebidas, né? E aí minha vida ficou fácil, de Montreal ao Rio Grande do Sul, né? Cuidando aí de 16 fábricas. Voltei de novo para a consultoria, mas aí eu tomei uma decisão na minha carreira de entrar em tecnologia, né? Aprender um pouquinho de tecnologia. Trabalhei quase 10 anos na IBM. Voltei de novo para a indústria, fui trabalhar numa empresa chamada Newell Rubbermaid, que eu acho que todos conhecem. Aqui no Brasil, ela comprou a Panex, a Clock, a Rochedo, a Penedo,
e ela tinha toda uma divisão de canetas, as Parker, Watermans, Paper Made, né? E, de novo, voltei para a consultoria como sócio lá na KPMG, né? Trabalhei alguns anos e agora vim para uma cidade maravilhosa, que é Fortaleza, né? Realmente é uma mudança de vida fantástica e estou agora trabalhando aqui no Grupo Edson Queiroz, que eu acho que o pessoal do Nordeste conhece bastante, mas ele é um grupo que trabalha em 6 grandes indústrias, né? Trabalha com a Minalba, né? São Lourenço, Perrier, São Águas, trabalha na indústria de energia, na Nacional Gás, trabalha na indústria de mídia, que tem toda a parte da Rede Globo aqui do Ceará, são 2 jornais, 4 rádios, né? Trabalha também com a parte de construção civil. No Brasil, ela tem uma divisão que é a parte de agronegócios, com gado de corte, mel, né? Temos aí 2 fazendas que são praticamente as 2 maiores fazendas do Brasil em extensão territorial. E trabalhamos também com a Esmaltec, que é a parte de linha branca, de fogões, geladeiras. E acreditem, é uma fábrica que produz 7.000 fogões por dia, né? Então, é uma emoção ali em termos de supply chain, aí, como o Luiz falou, não tem tempo ruim, tem diversão todos os dias, né? Mas agora eu vou voltar aqui a palavra ao Leonardo. Obrigado. Legal, obrigado pelas apresentações, Luiz, Júlio. Pessoal, vou explicar para vocês como vai funcionar aqui o nosso debate. A gente tem algumas perguntas aqui, né, para trabalhar bastante as experiências, tanto do Luiz quanto do Júlio. Eu vou fazer essas perguntas iniciais. Ao longo, né, desse nosso bate-papo, vocês podem me enviar perguntas pelo chat, né? Aqui, para quem está no Zoom, e também para quem está no YouTube, pode enviar perguntas lá para o YouTube, que a nossa equipe que está lá também vai coletar as informações sobre essas perguntas, né? E a gente vai compilar todas essas perguntas e vai, a partir de um determinado momento aqui do nosso debate, apresentar as perguntas do público, né, para os nossos debatedores. E no final a gente vai fazer o sorteio, vai anunciar todas as pessoas que foram, né, agraciadas aí com as inscrições para o curso, né, de gestão de fornecedores, com a nossa sócia Débora Yuan. Então, é simples. Aqui, todo mundo que tiver pergunta pode mandar pelo chat, todo mundo que tiver pergunta pode mandar também lá pelo YouTube. A gente vai fazer a compilação e a gente vai passar aqui aos nossos debatedores ao longo da nossa live para a gente conseguir abordar os assuntos que são de interesse de vocês que estão acompanhando aqui esse evento conosco. Beleza? Então, para começar, eu acho que isso é importante, né, para todo mundo entender um pouquinho no que consiste, né, essa gestão de fornecimento dentro dessas empresas, dentro desses grupos, né, que vocês participam. 2 grupos muito grandes, né, 2 organizações muito fortes, imprescindíveis para o mercado brasileiro, né, formadoras de talentos e, com certeza, com uma gama muito grande, né, de fornecedores. Como é que vocês fazem esse processo? Como é que isso acontece? Luiz, você pode começar falando um pouquinho para a gente? Posso sim, com certeza. Bom, eu vou falar mais dessas 2 últimas passagens, acho que tanto o Ultragaz quanto o Bombril, porque eu acho que são exemplos diferentes, né, em contextos diferentes, mas que ilustram bem como a questão de gestão de fornecedores, ela exige flexibilidade, ela exige adaptação para cada modelo de negócio que você está. Então, independente se você está numa cafeteria ou se você está numa indústria, como exemplo do Júlio, que eu acho que ilustra super bem, né? São diversos negócios distintos, alguns que não tem nada a ver com os outros, né? Que uma rádio tem a ver com uma produção de linha branca, mas que você tem gestão de fornecedores, você tem cadeia de fornecedores da mesma forma. Começando por Bombril, acho que vale a pena compartilhar um pouco a experiência lá, né? Naquele contexto,
nós tínhamos aproximadamente 350 fornecedores diferentes, de um universo bastante grande de produtos, de insumos, desde produtos químicos, naturalmente, é o carro-chefe da empresa, plásticos, resinas, embalagens, papel, tudo aquilo que compunha o nosso produto final. Tá? Nossa gestão era sempre muito pautada, uma das coisas que eu acho que são principais e qualquer livro aí que diz respeito à gestão de fornecedores, vocês sempre vão encontrar lá. O primeiro passo é você conseguir fazer uma priorização, né? Todos são importantes, mas nem todos são iguais. Então, um dos grandes passos que a gente tinha lá dentro era segregar todo o nosso portfólio de fornecedores pela matriz de CRIDIC. Então, a gente entendia ali quem que tinha mais representatividade sobre o nosso negócio, qual que tinha mais potencial de impacto, e trabalhávamos com formatos diferentes. Tá? Então, aqueles insumos que tinham um potencial de impacto maior no nosso negócio, trabalhávamos com uma gestão de fornecedores, uma cadeia mais alongada, entendendo mais como que eram até o nível Tier 2 daquele fornecedor, né, para a garantia e manutenção do nosso abastecimento. Já os fornecedores que atuavam com insumos mais comuns, onde a gente entendia ter possibilidade de ter mais de um fornecedor, já era um modelo um pouco mais simples, o próprio processo de homologação ele era mais enxuto, né, a própria avaliação recorrente também era mais enxuto, mas sempre passando pelo aspecto, né, o racional de homologação, o cuidado quando você estuda o que é aquele fornecedor, a capacidade de fornecimento que de fato ele tem, vai muito além da própria negociação comercial, né? A gente tem que desconstruir um pouco aquela ideia de que suprimentos é um bom negociador. Não, de fato, é um bom negociador, se não for um bom negociador, talvez não esteja na cadeira correta, mas a gestão de fornecedores vai muito além disso, né? Então é importante entender os aspectos daquele fornecedor, a situação financeira, as condições que ele tem de fornecimento, como eu dei no exemplo, dependendo do impacto que ele pode causar na tua cadeia, entender quem são os fornecedores do fornecedor, né? E recorrente, quer dizer, trabalhar isso num formato de avaliação, você ter condições de acompanhar a jornada daquele fornecedor, porque em situações como essa que a gente está passando agora, né? Covid, acho que é um exemplo triste, mas é um exemplo, essa questão de avaliação se torna ainda mais importante, né? Bons fornecedores estáveis, em situações como essa, podem passar por problemas, por dificuldades. Então, trazendo para a realidade da Ultragaz, é muito semelhante. O negócio Ultragaz é um negócio que tem menos variabilidade, são menos insumos, porém, os principais são fundamentais na operação do negócio. Nosso negócio, para o pessoal do Nordeste, aí talvez conheça pelo nome de Brasil Gás, a gente usa as duas marcas, né, Ultragaz e Brasil Gás em algumas regiões. Ele é um negócio que tem diversos insumos, mas a gente tem que destacar dois, né, que a gente não pode deixar de ver. Um é o GLP, é o próprio gás, e é interessante porque, nesse caso, nós temos praticamente um único fornecedor. Então, como é que é fazer gestão de um único fornecedor, né? E sendo ele tão importante para o nosso negócio? Nosso negócio é vender gás, né? E um outro insumo que eu acho bem interessante é o próprio botijão de gás, né? Só para vocês terem uma noção de relevância disso, a gente está falando de uma indústria, no caso, a Ultragaz consome 90 milhões de botijões por ano. Tá? Então, assim, isso é uma escala muito significativa, são mais de 250 mil botijões de gás por dia que entram e saem das nossas 20 bases espalhadas, são 18 bases espalhadas aí no Brasil todo. Tá? Então, vou passar a bola um pouco para o Júlio, senão eu roubo o microfone e só eu falo, pessoal. Legal. Júlio, me fala um pouquinho como é que vocês trabalham lá essa questão de gestão de fornecedores no grupo Edson Queiroz. Eu acho que o Luiz citou muito bem, né? A priorização com a matriz de CrowdStrike por incrível que pareça, é uma matriz já antiga, né? Mas o conceito é muito bom, né? Ele não envelhece, né? Você vai colocando alguns critérios, mudando
conceito de priorização ele é fundamental, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa parte do desenvolvimento desses fornecedores. Eu acho que ao longo da última década, a possibilidade de você desenvolver fornecedores em qualquer lugar do Brasil ou do mundo melhorou muito, né? Eu acho que as empresas às vezes têm um pouco de restrição de aonde desenvolver. Lógico, fornecedores mais perto das nossas bases, das nossas fábricas, onde está o nosso consumo, sempre tem uma vantagem logística, né? A questão logística no Brasil é muito complexa, mas eu acho que hoje, e há alguns anos já, o mundo oferece uma vantagem competitiva de você poder escolher em qualquer lugar. Se fala muito em China hoje em dia, né? Tanto que nós estamos agora montando, a Covid ela impediu um pouco isso, mas nós estamos montando uma base nossa lá na China, né? Vai ser um braço de compras do Grupo Edson Queiroz lá na China, mas na verdade na China, geograficamente, é para a gente olhar e desenvolver fornecedores em todo o meio asiático, né? Toda aquela parte da Ásia Pacífico, que tem muita coisa boa lá, em função de tudo que a gente tem, né? Como o Luiz falou, nós temos aqui a Nacional Gás, igual no conceito da Ultragaz, né? Você tem um grande fornecedor, mas quando eu olho todos os outros negócios do Grupo Edson Queiroz, a gente olhou muito essa parte de gestão de fornecedores e realmente tomamos a decisão. Vale a pena olhar o mundo, né? Porque quando você tem volume, as questões logísticas se adequam mais facilmente. E como nós temos indústrias como bebidas e como a Esmaltec na linha branca, a questão logística ela se adequa como custo de uma forma mais fácil. Mas que traz uma outra complexidade, né, no desenvolvimento de fornecedores, né, nessa gestão. Porque aqui, eu e o Luiz temos um problema, no máximo, uma ligação facilmente resolve, ou uma visita no fornecedor aqui em outro estado, mas em poucas horas você consegue resolver. Quando está do outro lado do mundo, não é tão simples. Mas isso não pode impedir que você não olhe esta oportunidade, principalmente no desenvolvimento de novos fornecedores, né? E aí eu falo desde matérias-primas a todo tipo de tecnologia que pode ser embarcada na sua empresa, né? Então, esses dois pontos que eu acho muito importantes: o desenvolvimento e esse crescimento na gestão do fornecedor. Como eu vou fazer a gestão dele? Lógico, eu priorizo, está perfeito, mas como é que eu faço a gestão? E eu acho que o Luiz tocou um ponto fundamental. A Covid mostrou para nós que os fornecedores, uma vez bem gerenciados, eles são um ponto de fortaleza. Mal gerenciados, com certeza vão parar a sua entrega de produtos. Então, esta questão da avaliação, não só comercial, e ele citou bem, se nós não formos bons negociadores, estamos na área errada, né? É bom a gente mudar lá para finanças, para tecnologia, mas eu acho que aqui nessa vídeo só tem bons negociadores. Então, mas a gente tem que olhar os outros, né? Não só as questões técnicas, mas eu acho que o que demonstrou hoje é uma gestão próxima de questões financeiras. E não só se ele está entregando no preço que eu acordei, na condição de pagamento, mas sim como está a vida, a saúde financeira deste fornecedor. Porque quando eu deixo de olhar esta saúde financeira, eu posso realmente ter grandes problemas para dentro da empresa, né? Porque ao final das contas, compras, nós somos uma parte do grande processo. O que interessa é o faturamento de produto lá na ponta, né? As 20 bases lá da Ultragaz entregando esses 90 milhões
de botijões com gás dentro, né? Com produto dentro. Então, eu vejo esses dois grandes pontos, o desenvolvimento e essa gestão financeira aí. Agora vou devolver aqui para o nosso amigo Leonardo. Legal, Júlio. Você falou de uma questão muito importante, né? E aí eu acho até que vou devolver a pergunta para você, né? Um pouquinho mais elaborada agora. Eu queria entender como é que vocês fazem aí no grupo do Edson Queiroz, até para dividir com o público. Como é que vocês fazem essa avaliação do fornecedor? Como é que vocês avaliam esse desempenho Tá, joia. do fornecedor? Como é que vocês separar um fornecedor que pode ajudar a organização e levar a organização para um novo patamar do fornecedor que talvez ele precise de um trabalho maior de desenvolvimento, de organização, de estruturação? Como é que vocês fazem isso nas empresas do grupo de vocês? Tá, joia. Excelente pergunta. Eu acho que uma vez que você priorizou e você realmente estruturou qual é o impacto que ele tem dentro da sua organização, dentro de cada linha, o que a gente tem feito no Grupo Edson Queiroz, a gente tem estimulado todos os fornecedores, nós temos desafiado eles, no sentido que eles têm que nos ajudar, não em trazer uma oportunidade, como toda uma área comercial de fornecedores tem, de discutir um preço melhor ou uma condição melhor, mas sim, na verdade, de como ele me ajuda a melhorar os meus resultados. Que, lógico, o preço é sempre importante, mas como é que ele pode fazer? Ele pode me ajudar melhor numa gestão de estoque? Ele pode me ajudar melhor na questão de entregas e gestão logística? Né? A gente tem feito muito isso. A gente tem chamado os fornecedores, e essa é uma palavra, desafiado eles. Como é que eles nos trazem soluções que não podem se limitar a soluções comerciais? Como é que ele me traz aquela solução que é o famoso Total Cost of Ownership, né? O famoso TCO? Como é que ele me ajuda nisso? Ele me ajuda a melhorar uma produtividade da minha mão de obra, utilizando melhor o produto dele na montagem, como lá na Esmaltec. Ele me ajuda na entrada do pedido. Então, a gente tem feito esses desafios aos fornecedores. Por outro lado, a gente tem implementado uma gestão cada vez mais forte sobre o fornecedor. Né? E esta gestão financeira que a gente tem implementado, simplesmente usando aquele velho e bom sistema, o SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, não funciona. Né? Esse sistema ele é muito bom, mas a gente tem usado muito Data Analytics. Né? Então, hoje nós temos softwares que monitoram uma série de dados dos fornecedores, né? Desde se ele é um fornecedor que, ao invés de ajudar a natureza, ajuda o desmatamento da natureza, né? Eu faço vários monitoramentos disso, até indicadores financeiros que nós acordamos com eles, eles entram numa cloud mensalmente, preenchem dados e que nos mantém vivo nesse monitoramento financeiro, da saúde financeira deles. Né? Lógico que isto requer que eu tenha uma aproximação muito maior. Então, este é o ganho, quando eu desafio mais o fornecedor. E ele entende que ele não é um adversário. A área de suprimentos não é uma adversária, ela é uma parceira. Né? Ela tem que ser uma parceira. Então, esse é um dos pontos que a gente tem desenvolvido muito aqui no grupo. A gente não está te ouvindo. Tá no mudo, Léo. Eu me mutei e não me desmutei. Antes de passar a palavra, né, falando sobre a mesma questão, como é que eles fazem esse desenvolvimento, né, essa avaliação de desempenho de fornecedores, como era feito na Bombril, como é feito hoje na Altagás. Gostaria de lembrar a todo mundo que pode mandar perguntas pelo nosso chat, tá?
A gente vai compilando aqui todas as perguntas, depois vai passando aos nossos debatedores. Então, Luiz, queria que você falasse um pouquinho, né, como é que é feito, como é que era feito esse processo na Bombril, né, de avaliação de desempenho de fornecedores, como é que vocês fazem hoje na Ultragaz? Legal, eu vou falar um pouco dessa parte de avaliação e homologação, mas antes eu só queria fazer um parênteses aí na fala do Júlio. O Júlio tocou num ponto que, putz, é muito bacana e eu acho que eu vejo isso muito em algumas empresas, não todas, né? Muita gente ainda tem uma filosofia de suprimentos muito duro, muito de negociação, de reduzir custo de qualquer forma, sem pensar nessa siglazinha simples chamada TCO, né? Você encarar um negócio, uma oportunidade de negócio com o viés de TCO, você traz o fornecedor para dentro do seu ambiente, né? E isso faz uma grande diferença. Você traz ele para dentro da sua realidade, para que ele entenda a sua realidade, para que ele possa explorar outras formas do que ele está te vendendo, talvez até de maneiras que você, mesmo com tempo de estrada, não tenha observado, tá? Tive algumas experiências disso ao longo aí desses últimos anos que realmente foi surpreendente, e levou a um viés que hoje a gente trabalha alguns insumos, né, e alguns serviços muito com esse racional. O racional muitas vezes nem de se preocupar em detalhar o escopo, é muitas vezes chamar o fornecedor, senta aqui do meu lado, eu vou te contar quais são as minhas dores, você vai levar para casa essas dores e você vai devolver o que você pode me fazer de melhor, entendendo o meu contexto, entendendo as minhas dores. Isso você ultrapassa o limite de estou comprando ou estou vendendo um produto, estou comprando ou estou vendendo um serviço. Não, ali é o momento em que você, de fato, está construindo uma relação com o fornecedor. Voltando para então, acho que esse aspecto que o Júlio colocou é super bacana. Realmente é muito importante, faz muita diferença, tá? Agora, Léo, voltando para o tema lá da homologação, né? No caso da Ultragaz, a gente se estrutura da seguinte maneira: a gente tem um CSC, esse CSC é responsável pela maior parte das compras recorrentes, né? Já ali a mecânica da compra propriamente dita, tá? E a gente tem estruturado um departamento de suprimentos que vai ter um viés muito mais para strategic sourcing, tá? Então, dentro do viés de strategic sourcing, que é um capítulo à parte dentro da área de suprimentos, tá? Um dos capítulos ali dentro é essa questão de homologação e como entender se aquela empresa, se aquele prestador de serviço está capaz ou não de atender, né? Tem uma jornada longa disso. O By the Book traz muitas recomendações importantes de qualidade, de capacidade técnica de atendimento, de engenharia, né, daquilo que está sendo oferecido. Mas eu acho que hoje em dia bons fornecedores estão muito preparados para isso, né? Dificilmente você desclassifica um fornecedor hoje em dia por qualidade. É mais difícil disso acontecer, né? Normalmente quem não consegue atingir os patamares de qualidade inevitavelmente vai acabar saindo do mercado, né? O que eu destaco principal hoje, eu acho que o cuidado que as áreas de suprimentos têm tomado mais a relação deixa de ser uma relação pontual, deixa de ser uma relação para durar um mês, um ano, e são construídas relações com visões mais de longo prazo, tá? E para que isso se sustente, você tem que ultrapassar a barreira da engenharia do produto e começar a pensar de fato a situação financeira, né? Quer dizer, como é feita a gestão daquela empresa, qual é o viés financeiro, qual é o viés ambiental, como aquela empresa encara os aspectos de sustentabilidade, tá? Então, cada vez mais as áreas de suprimentos, os processos de suprimentos passam a ser solicitados nesse aspecto, né? Por que isso? Porque os grupos estão hoje muito mais preocupados em desenvolver boas parcerias que entendam a sua realidade do que eu ter muitas vezes diversas negociações com fornecedores diferentes que vão me vender aquilo naquele momento, vão embora porque muitas vezes não vão conseguir sustentar preço, não vão conseguir sustentar condição financeira, e eu tenho todo um trabalho de novo de desenvolver um novo fornecedor, tá? Então eu acho que desenvolvimento e homologação
conversam muito com a filosofia da empresa, né, do seu negócio, mas o que eu vejo é que caminha muito para isso, né, para estabelecer relações de mais médio e longo prazo e com cuidado muito forte para que se sustente essa relação, seja pelo viés financeiro, seja pelo viés de sustentabilidade ou outras características. Legal, Luiz. E você falou de desenvolvimento de fornecedores e você tem uma experiência muito legal na Bombril, que eu acho que é interessante nesse processo, né? Desenvolvimento de fornecedores para uma operação nova que vocês fizeram na área de logística. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência com o público, né? Falasse um pouquinho com eles, né? Como é que foi esse processo? Quais foram os desafios que você teve nesse desenvolvimento dos fornecedores? Compartilhe um pouco para a gente essa sua experiência. Legal, vamos lá. Esse é um case que eu costumo compartilhar com muito carinho, porque eu acho que foi um case de bom sucesso, assim, de bom resultado, de sucesso e que permanece até hoje. Então, eu acho que isso é legal, mostra que a solução foi sustentável, né? Dando um pouco do contexto, início de 16, ou meados de 2016, o modelo de transporte que aquela companhia tinha era um modelo, digamos, convencional, como a maioria das empresas tem. Você contrata transportadores, os transportadores se responsabilizam pelo seu transporte e vida que segue, né? Mas o que a gente começou a observar naquele contexto é que, embora a gente tivesse um grupo de transportadores contratados, toda vez que o time de suprimentos passava ali pelo estacionamento das carretas, e era interessante porque na fábrica, que também era a matriz da empresa, esse estacionamento ficava na entrada, então inevitavelmente você transitava ali, você acabava vendo os mesmos veículos, os mesmos caminhões, os mesmos motoristas, e aquilo foi, peraí, quer dizer que eu tenho diversas transportadoras, mas quem de fato está transportando, né, quem está na minha cadeia de valor é a mesma pessoa, né? Então, a gente trouxe esse tema para dentro, discutiu bastante dentro do time de suprimentos e logística e surgiu dali uma ideia que foi, de certa forma, inovadora para a época. Hoje a gente já vê isso com um movimento muito mais convencional. Mas surgiu a seguinte ideia, cara, se são os mesmos transportadores, né, os autônomos, ali, os donos do caminhão que transportam, por que a gente não contrata diretamente esses caras? O que impede a gente de contratar diretamente esses caras, né? E com isso tentar reduzir esse tamanho de cadeia, né? Porque naquele caso a gente tinha uma cadeia com 2 tiers, a gente contratava uma transportadora que por sua vez contratava um autônomo, e lógico que ao fazer isso você está só agregando custo na cadeia, né? Então surgiu essa ideia, a priori era uma ideia meio maluca, né? Peraí, mas ninguém faz isso, cara, que diabos, né? A gente agora vai começar nosso negócio é vender produto de limpeza, nosso negócio não é contratar autônomo, né? Mas essa ideia foi evoluindo, a gente foi estudando cada vez mais o contexto, e para fazer da história longa um pouco mais curta, esse assunto se desenvolveu para a constituição de uma transportadora, né? O passo que nós demos foi exatamente de constituir uma transportadora, e olha que interessante para o lado de suprimentos, a gente deixou de gerenciar um número X de transportadoras e a gente passou a gerenciar um universo muito grande de motoristas, que não eram funcionários da empresa, todos eram autônomos, eles eram donos dos próprios caminhões, mas tinham uma recorrência no serviço, né? E para nós é importante que tivesse essa recorrência, porque se não houvesse, significa que eles estavam indo para algum outro lugar, carregar para alguma outra empresa, e a gente estava deixando de ter essa capacidade de transporte. Então envolveu uma flexibilidade muito grande, assim, um jogo de cintura muito grande do time de suprimentos em pensar formas, né, estímulos para que se mantivesse aquela base de motoristas prestando serviço para a empresa, né? A gente sai de uma gestão de transportador, que é uma empresa constituída, com receita, com demonstrativo de resultado, que você consegue fazer uma belíssima de uma análise para homologação, por exemplo, que a gente estava falando disso há pouco, e cai num prestador pequeno, né, num autônomo, um sujeito que a vida dele é o caminhão praticamente. Então foi uma mostra, acho que o exemplo é legal,
para mostrar o seguinte, né? O quanto que uma área de suprimentos precisa ser criativa. Ela é uma área fundamental dentro da gestão de um negócio, né? Ela transaciona um valor muito grande de dinheiro, inevitavelmente, tá? E por isso ela precisa ser criativa. Ela precisa encontrar formas diferentes, né? De trazer novos modelos de negócio, de trazer o exemplo, ou de trazer tecnologia, ou de trazer inovação para dentro do seu processo, da sua empresa, do seu processo produtivo que você atua. Muito legal, Luiz. Acho que é um exemplo muito rico. Júlio, sei que vocês também estão pensando em algumas coisas ali relacionadas a desenvolvimento de fornecedores, até mesmo de reconhecimento, né, de fornecedores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a relevância, né, desses passos que vocês estão dando dentro do grupo Edson Queiroz. Obrigado. Isso aí é um projeto muito, muito bacana que a gente está desenvolvendo, e nós fizemos até um evento que, por sorte, foi no dia 9 de março, um pouquinho antes da Covid, ali, de realmente a Covid ter um crescimento. E até o nome nós mudamos. Em vez de ser um evento com fornecedores, nós chamamos que foi um encontro com parceiros de negócio, né? Nós já quisemos dar esse outro enfoque e realmente de não trazer esta relação só comercial, né, para o evento. Então a gente começou, nós tivemos a participação aí de quase 200 fornecedores, que são os nossos grandes fornecedores dos nossos negócios, muito focado na parte de matéria-primas, insumos e tecnologia, porque quando eu pego Verdes Mares e eu pego outra, ali não tem matéria-prima, mas tem muita tecnologia embarcada, né? E esse foi o desenvolvimento. Tanto que nós discutimos muito, debatemos muito internamente de fazer um evento, mas normalmente você faz esses eventos e depois no final do ano você dá uma premiação, né? Para esse fornecedor, se ele atingiu qualidade, entrega. E a gente não queria fazer uma coisa igual a isso, porque, como o Luiz falou, qualidade, prazo de entrega, quem não fizer isto está fora, né? Não é mais uma condição especial, né? Quando o fornecedor era bom na qualidade da entrega, no produto. Isso já é uma condição sine qua non de qualquer fornecedor hoje em dia, né? Então, este é o ponto. A gente quer fornecedores que realmente olhem para nós e façam algo diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dos fornecedores, ele depois, um pouquinho antes desse evento, ele sabia de tudo, como a gente já estava trabalhando no relacionamento com eles, eles trouxeram uma solução de alteração na linha de montagem, de parte da linha de montagem da Esmaltec, do fogão, né? E isso trouxe uma redução interna, tanto que hoje, quem é o responsável por montar toda a parte de abastecimento interno do fogão é esta empresa dentro das nossas linhas da Esmaltec. Montadoras já faziam isso há muito tempo, mas aqui a gente tinha vários paradigmas. E este fornecedor trouxe a solução e falou, vamos testar? Começamos pequeno com eles. Hoje ele está lá com quase 100 funcionários dentro da Esmaltec, né? E a solução não foi só na linha de montagem. Ele faz o gerenciamento do estoque, ele faz o gerenciamento da montagem, ele faz a guarda do produto e a passagem desse produto para outra parte de montagem. Então, você vê, ele se tornou realmente não um fornecedor, mas sim um parceiro de negócio. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que me aproximar, eu tenho que tratá-lo de uma forma diferente, né? Não é aquele ponto que eu brinco que antigamente coloca o fornecedor numa sala sem ar-condicionado, a 40 graus, né? E deixa o cara esperando lá 3 horas e depois eu começo a atendê-lo.
isso que acontecia no passado, da negociação dura, né? Não, tem que chegar no meu preço, tem que chegar no meu preço. A gente realmente, com essa questão e a premiação desses parceiros de negócio, ela não vai ser simplesmente pela entrega no prazo que eu gostaria, na quantidade correta, na qualidade correta, mas sim quem traz as melhores soluções para o grupo. Esse é o enfoque, né? E, por outro lado, os fornecedores também passaram, ao longo do tempo, olhar para nós e falar: poxa, bacana, eu te levo solução, faço TCO, mas o que o grupo está fazendo para melhorar a minha vida de fornecedor? Né? Lógico, além de ele estar recebendo bons contratos, nós embarcamos algumas tecnologias. Então, hoje, na parte de contratos, que é aquele ponto, né? Toda vez o contrato, o fornecedor entrega, são não sei quantos dias ou meses lá na área jurídica, vai e volta, renegocia a cláusula. O que nós fizemos? Nós implementamos uma inteligência cognitiva, que é o Watson, lá da IBM, lá, associado a robôs. E, para você ter uma ideia, hoje, quando um fornecedor entrega um contrato na nossa mão, ao redor de 15 a 20 dias, a gente consegue ter esse contrato revisitado e assinado. Até a assinatura vai digital hoje, né? Porque esse negócio de você gerir papel também. Imprimiu na última versão ou não imprimiu na última versão? Está com todas as cláusulas alteradas ou não? Então, a gente também começou a facilitar a vida desse fornecedor, né? Para ele também começar a fornecer num tempo mais ágil. E aquele outro ponto dos fornecedores terem que entrar num portal do Grupo Edson Queiroz para perguntar: cadê a minha requisição, minha ordem de pagamento, minha ordem de compra está ali, foi emitida, pagou a minha nota fiscal. Nós estamos embarcando agora já todo um trabalho com chatbots. A nossa é a Jessica Bot, é a Jéssica, né? E os fornecedores hoje falam com a Jéssica e conseguem diversas informações. E a gente percebeu que tem que evoluir. E agora nós estamos evoluindo para a Jéssica ir para o WhatsApp. E via WhatsApp, o fornecedor não vai precisar nem entrar no portal para falar com ela. Ele manda uma mensagem para ela, pode ser de voz, pode ser de texto, e ele vai perguntar: cadê a minha nota fiscal? Foi paga? Ela já vai mandar o PDF do pagamento para o fornecedor, né? Então, é isso. A parceria, ela tem que ser dos dois lados, né? Eles nos trazendo soluções, a gente desafiando, eles trazendo um novo desafio para nós, e a premiação vai consolidar isso. Quem realmente quer ser o melhor parceiro de negócio do Grupo Edson Queiroz. Então, acho que é uma coisa bacana. Muito legal, Júlio, esse exemplo. Muito legal também o caso do Luiz, né? A experiência de vocês, a troca de vocês. Pessoal, a gente vai começar as sessões de perguntas do público. Lembre-se que vocês podem mandar as perguntas aqui pelo chat do Zoom, vocês podem mandar as perguntas também pelo YouTube. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí e compartilhando com a gente esse momento dessa live. Abel, quais são as primeiras perguntas aí que a gente tem em relação a essa live? Que perguntas as pessoas têm para os nossos debatedores? Legal. Primeiro, só falar aqui da profundidade da live, né? A gente foi do simples ao RPA agora no final, com um exemplo completamente disruptivo de interação do fornecedor com um robô, né? Então, complexidade dos assuntos tratados aqui essa noite tem trazido vários insights aí. Acho que cada um de nós está saindo com várias ideias aí. Mas vamos lá para as perguntas. Para mudar um pouquinho até o foco do que a gente vem conversando, relacionado à qualificação, desempenho, tem uma pergunta super interessante aqui da Gabriela Teixeira, que ela fez o seguinte questionamento:
quais os maiores desafios de se relacionar com o fornecedor nesses tempos de pandemia? E quais as melhores estratégias para enfrentar isso? Então, acho que muito na linha de ruptura, de afrouxamento de regras por falta de oferta de alguns produtos. Então, assim, quais são as estratégias e quais foram os impactos da pandemia nessa gestão do relacionamento com o fornecedor? Luiz, se você quiser começar respondendo. Vamos lá, excelente pergunta. Excelente pergunta, até porque está todo mundo mergulhado nisso, né? Falando pelo menos por Ultragaz, a gente passou por um momento bem crítico. E aí, só trazendo o exemplo e o contexto que eu acho que é legal compartilhar, diferentemente acho que talvez da maior parte do mercado, a crise, para nós, teve um impacto extremamente positivo. Né? É interessante pensar isso, mas vamos refletir que o efeito da crise foi levar as pessoas para casa. Né? Ao levar as pessoas para casa, as pessoas passaram a cozinhar mais. E ao cozinhar mais, maior consumo de GLP. Tá? Então, um mercado que é um mercado razoavelmente estável, a gente teve um crescimento acima de 10% de um mês para o outro. Então, vocês podem imaginar como é que se equilibrar em termos de abastecimento nesse contexto. Né? O que nós fizemos, e eu acho que foi uma boa prática, a gente conseguiu atravessar esse período com pouco ruído, lógico, né, dentro do possível. Tá? A primeira coisa que a gente fez assim que a questão Covid tomou corpo, a gente instituiu um comitê de crise. Né? Nesse comitê de crise, a gente trouxe diversas áreas da companhia para que pudesse compartilhar as visões, compartilhar as preocupações, compartilhar as dores. Né? E como suprimentos e logística dentro desse comitê, o nosso papel foi muito de via dupla, ou seja, de tentar capturar. Qual foi a estratégia que a gente adotou? Foi tentar capturar a leitura de movimentação do mercado, ou seja, qual vai ser o efeito da Covid para o nosso negócio em termos de volume, em termos de produção, tá? E eu diria para vocês até quase que praticamente sem filtro, repassar isso para o fornecedor. A nossa estratégia foi de ser o máximo transparente possível com o fornecedor. Né? Dizer, olha, é assim que vai acontecer para nós. Se essa informação está 100% correta, provavelmente não, mas é a melhor informação que a gente tem e a gente quer que você se adeque a ela. Tá? De contrapartida, o que a gente pediu e avançou com o fornecedor? A gente avançou na cadeia dele. Né? Então, eu deixei de perguntar para ele, vem cá, qual que é o seu plano para atendimento à Covid, como é que você está se movimentando? Não. Eu fui até lá. Eu fui até lá e pedi a ele para que ele mostrasse como é que ele estava se preparando. Tá? Então, para entender realmente qual era a tratativa que ele estava tendo com o fornecedor dele, quais produtos, insumos da cadeia dele estavam em risco e que poderiam impactar o meu negócio. Tá? Então, eu acho que talvez a melhor dica, por assim dizer, dentro desse contexto, é um momento de se aproximar. Né? Embora isso seja meio conflituoso, né? Se aproximar por internet, mas é o momento de se aproximar, de derrubar algumas barreiras, de entender a realidade dele, as dificuldades dele, como que você pode, inclusive, ajudar nas dificuldades dele. Tá? Tivemos circunstâncias de fornecedores muito bons que passaram por problemas financeiros nesse contexto e a gente, sim, se disponibilizou a ajudar, porque é importante para a gente. Aquela relação é uma relação que precisa ter sustentabilidade, né? Precisa ter continuidade. Então, essa aproximação, para mim, acho que é o ponto principal em momentos de crise. Tá? E que, muito provavelmente, como tudo que a gente aprende em momento de crise, a gente tira coisas tão boas que não se volta mais para trás. Né? Isso certamente vai ser uma nova maneira de operar daqui para frente. Muito legal. Júlio, colocar sua opinião também, acho que é importante. Eu acho que o Luiz descreveu muito bem essa questão da proximidade fundamental. Né?
e não só olhar esta questão que ele falou de você ir para o Tier 2 e olhar as questões, ele não vai ter problemas não só de produção, mas problemas logísticos, né? De deslocamento, porque em muitas cidades os caminhões não conseguiam passar, né? Estavam com barreiras. Então, acho que ele colocou muito bem essa questão da proximidade, de você... Aqui, de novo, voltando para aquele ponto, é a grande demonstração que você tem que ser parceiro, porque realmente empresas de porte como a Ultragaz, como o Grupo Edson Queiroz, esse momento, os fornecedores médios e pequenos têm maiores dificuldades, não tem dúvida. Até dificuldades de conseguir máscaras suficientes, né? Porque máscara se tornou um dos itens mais preciosos do planeta, literalmente, né? Então, essa proximidade, essa avaliação financeira, essa avaliação logística, essa avaliação de como ajudar o fornecedor, ela foi demais importante. E na Nacional Gás, nós tivemos a mesma felicidade. O Covid é um problema, mas realmente nós também vendemos o GLP. Mas, em contrapartida, eu vou dar um outro exemplo contrário aqui do que nós vivemos com a Covid e como você vai tratar fornecedores desse aspecto. Nós temos a Minalba, que é uma indústria forte de água e refrigerante. E nós achamos que, nesse momento, a água também seria um produto muito importante. E ele foi. Nós tivemos aí um crescimento de volume considerável. Só que nas nossas embalagens de 5, 10 e 20 litros. Né? Nas embalagens de 300 ml, 500 ml, 1 litro, elas foram quase a zero. Por quê? Restaurantes, bares, as nossas famosas barracas de praia aqui de Fortaleza, de Recife e de tantos estados do Nordeste fecharam. Né? E você tem que ser claro. Eu acho que em tudo que o Luiz falou tem um ponto que ele iniciou, que é a clareza e a abertura de informações que você tem que ter com o fornecedor. Nesse momento de Covid, quem escondeu informações teve certamente problemas nos últimos meses. Você tem que ser claro, querido fornecedor, aquele volume que nós acordamos até em contrato, você não terá. E ele se preparou, ele tem matéria-prima armazenada, né? Você pega em termos de PET, que faz a garrafinha lá de 300, 500 ml, nós estamos falando de milhões, chegando a quase bilhão de unidades. Né? E você não consegue parar uma cadeia de fornecimento do dia para a noite. Então, muitos fornecedores tiveram um problema de espaço, porque tinham matéria-prima, produziam a garrafa e eu parei de receber, porque eu parei de produzir. Então, essa interatividade, aí nós recebemos, tivemos problemas sérios de armazenamento. Né? Então, olhando pelo outro lado, que na Nacional nós estávamos muito bem, mas na Minalba eu tive problemas sérios em termos de redução de produção, mas a cadeia demora algumas semanas para você realmente começar a atuar e até ela se estabilizar. Né? Mas nada melhor do que a clareza da informação e você realmente exercer a parceria. São esses dois pontos. Quem realmente era um cliente que sempre forçou só em preço, eu sei que tiveram dificuldades, né? Porque nunca demonstraram a parceria. Então, eu acho que esses dois pontos, um que o Luiz tocou, da clareza, não tenho dúvida, né? E cada vez mais, não, eu vou esconder quanto eu tenho de estoque porque eu quero negociar. Isso,
eu brinco, a informação é só dar um Google, a gente descobre um monte de informações aqui de volumes, né? Então, isso não é mais a prática boa. Então, eu acho que... E aí, Covid. fazendo um comentário a mais, pessoal, assim, que eu acho que é legal, a gente está falando da Covid porque é o que a gente está sentindo, está acontecendo nesse momento, mas a gente pode colocar a Covid numa perspectiva um pouco maior, que é a chamada gestão de crise, né? Isso é extremamente importante para áreas como suprimentos, onde tem um papel transacional numa empresa muito forte, né? Então, se a gente for voltar um pouco e lembrar outros momentos de crise, greve dos caminhoneiros, eu não sei o Júlio, na greve dos caminhoneiros eu tive sérios problemas para dormir naquele período, porque foi caos, né? Foi o caos na terra. E aí tem outros tantos exemplos que remontam para a gente a importância de um tema que a gente falou aqui, né? Que é a homologação, a avaliação da capacidade daquele fornecedor, mais uma vez, né? Não se faz uma avaliação num único momento no tempo. Avaliação e homologação é um negócio que você precisa acompanhar a vida dele. Por quê? Porque você vai solicitar ele a todo momento? Não. Mas é porque você, através disso, consegue qualificar quem está melhor preparado ou não para circunstâncias como essas que a gente está passando, né? Perfeito. Então, acho que essa questão também de gestão de crise é super importante. Ela tem muita coisa que precisa ser feita antes para que você tenha uma boa gestão durante um processo de crise. Perfeito, Depois que está Luiz. mergulhado nela, aí, cara, aí realmente trazer o máximo possível de fornecedores para perto e se entender da melhor forma possível. Legal, espetacular, as duas colocações de vocês. E pegando o final da tua fala, Luiz, aí, fala que essa questão da qualificação, da avaliação do fornecedor, ela é a base para momentos de crise, porque é com base nesse acompanhamento contínuo do fornecedor que eu consigo identificar que categorias de produtos, de matéria-prima, ou que categorias de fornecedores eu vou ter mais dificuldade ou não no momento de crise. Tem uma pergunta aqui do Bruno Farias, ele traz o seguinte ponto. Quais os parâmetros são utilizados para avaliar os fornecedores, para qualificar e avaliar os fornecedores? Quantos setores, além de compra, são envolvidos nessa avaliação e qual parâmetro tem a maior relevância nessa análise? Lógico que depende da categoria, mas se vocês puderem citar algum exemplo de multidisciplinaridade na análise dos fornecedores, tipo, eu envolvo qualidade, eu envolvo P&D, eu envolvo logística. Então, como é que a gente faz essa multidisciplinaridade a funcionar? Quais são os principais parâmetros que vocês enxergam nesse momento de qualificação e avaliação dos fornecedores? Acho que a gente pode começar com o Júlio agora, depois a gente passa para o Luiz. Isso. Obrigado, Léo. A avaliação, desenvolvimento de um fornecedor é sempre multidisciplinar. Nunca será feito por uma única área, né? Então, normalmente, as áreas envolvidas que você tem são as áreas de engenharia, né? Que cuidam muito da questão de especificações. Você tem muito a área de qualidade, não tenha dúvida, né? Que vai estar ligado nas especificações de produto. A área de suprimentos, aqui ela é fundamental nesse aspecto. As áreas logísticas cada vez mais se tornaram importantes nessa avaliação, porque depende do modal, depende do produto, você tem que envolvê-los para você realmente pensar de novo aquilo que nós falamos lá atrás, no TCO, né, tanto nosso quanto deles. Depende do produto, você tem uma área de finanças que deveria ser envolvida, né? As áreas de... eu posso falar porque eu sou engenheiro, não sou advogado, mas tenho muitos amigos. A área jurídica sempre vai estar envolvida nisso, né? Mas eu acho que fortemente essa área que envolve todo o supply chain e a área de manufatura de fábricas, né? Eu acho que aí você pega um contexto geral aí nas áreas envolvidas.
Lógico, quando você fala especificamente de produtos ou de serviços para RH, aí você envolve cada uma dessas áreas, né? TI e assim por diante. A questão de critérios, gente, ela tem critérios muito básicos, né? Então, toda aquela questão de critérios, capacidade de fornecimento, capacidade fabril, a capacidade de qualidade, a capacidade de entrega, essas são os critérios, mas o que eu chamo de critérios básicos, né? Qualquer fornecedor tem que ter essa condição de te fornecer. Quando você vai para critérios mais específicos, né, você tem que tomar alguns cuidados. E lá na matriz de crowd que você consegue fazer isso. Tem fornecedores, por exemplo, eu tenho materiais de produtos químicos que eu só tenho um fornecedor no Brasil, né? Então, o critério ele tem que ser direcionado especificamente para aquele fornecedor, né? O grupo tinha um negócio que era mineradora e eu tinha a parte de explosivos, né? Que você tem que desenvolver outros critérios específicos, né? Porque você está ligado a questões que aí, explosivos, eu acho que todo mundo conhece, tem que passar pelo exército, tem uma série de legislações específicas, né? E até eu brinco aqui no grupo que até hoje eu desafiei todo mundo e ninguém conseguiu nos vencer. Eu compro de tudo aqui, né? A gente brinca de alfinete a foguete. A gente comprava falcoaria, né? Como é que você especifica falcão? Né? Porque nós tínhamos tanto aeroportos quanto a parte de explosões da mineradora e você tem falcões para fazer o ataque, na verdade, o cuidar de aves, né? Nós temos a Universidade de Medicina, né? Que é a Unifora. Eu não vou nem falar que a gente comprava alguns componentes de seres humanos, né? Então, é isso que eu digo. Eu acho que existem critérios muito básicos de perfil de entrega, perfil de capacidade fabril, perfil de qualidade, e aí você tem que ir para critérios específicos dependendo do produto ou do serviço a ser prestado. Vou deixar o Luiz falar aqui, senão eu também me empolgo. Não, ô Júlio, você deu uma aula aí agora, cara. Você deu uma aula, realmente. Eu vejo, eu vejo a questão de qualificação de fornecedor como uma matéria que precisa ser entendida nas empresas, não como um escopo, uma responsabilidade exclusiva da área de suprimentos, porque não é. Na realidade, isso é um assunto de diversas áreas, né? E cada uma precisa entender seu papel e sua responsabilidade nesse processo. Não é a área de suprimentos que conhece da engenharia do produto. Não é a área de suprimentos que conhece do aspecto legal, não é a área de suprimentos que conhece a análise financeira super rebuscada daquele determinado fornecedor. A gente muitas vezes está ali atuando como um centralizador do processo, né? Então, falar quais são os critérios, como o Júlio falou e falou bem, a gente poderia aqui discorrer de alguns critérios que são os básicos, né? De capacidade de entrega, de logística, mas eu acho que esses são assim, não é porque eles são básicos que eles não são importantes, eles são essenciais. Mas uma boa análise ela deve extrapolar um pouco isso, tá? E aí a minha experiência e recomendação que eu faço é sempre procurar trazer essas áreas afins, as áreas que participam desse processo junto, tá? De forma que uma área de P&D, ou uma área de qualidade, dependendo da empresa, uma área de engenharia, poxa, tragam essas áreas para perto de vocês para que eles façam as perguntas, as boas perguntas, né? Os bons critérios vão sair deles, porque eles conhecem melhor o produto que está sendo comprado, o serviço que está sendo comprado, do que você como responsável por suprimentos. Tá? Então, acho que isso é a dica aí. Legal. Obrigado. Muito correto. Vamos lá.
Pensando nessa questão do que a gente está falando de qualificação, homologação, continuando um pouco nesse tema, a gente tem duas perguntas aqui que eu acho que elas são complementares. Tem uma pergunta do Bertoldo que pergunta bem sobre a questão dos riscos reputacionais, né? Gestão de riscos de acionistas politicamente expostas. E ele pergunta se vocês hoje utilizam alguma ferramenta especificamente nessa questão do risco reputacional. E tem uma pergunta do Hernandes Castro, que ele pergunta quais são as ferramentas que hoje são utilizadas para qualificação e monitoramento dos fornecedores, inclusive no onboarding aí. Então é muito ligado nessa questão de ferramenta, como é que as duas empresas estão estruturadas hoje, tem ferramentas, a busca é automática, não, eu tenho uma pessoa de compras ali que tem que pegar o CNPJ e ir atrás das informações. Compartilhem um pouco com a gente. Eu queria, como a outra pergunta o Júlio começou, vamos começar com o Luiz nessa. Pode ser, Luiz? Vamos lá, sem problema. Eu vou começar respondendo a segunda pergunta, que é com relação a ferramentas. Eu acho que hoje, gente, tecnologia realmente hoje é um universo completamente à parte do que há 20 anos atrás, lá quando eu comecei a entrar nessa área. Você tem hoje no mercado diversas ferramentas que podem te ajudar nesse processo, tá? O processo de qualificação e homologação de fornecedores hoje tem um sem número de ferramentas, das mais simples até as mais complexas que eu conheço no mercado, e que eu acho que ninguém deve ter dificuldade. Hoje, cara, você fazendo uma boa pesquisa Google e conversando talvez com alguns parceiros de negócio, você rapidamente identifica. O que eu acho interessante, né? Nós utilizamos uma ferramenta lá na Ultragaz, uma ferramenta que não é uma ferramenta extremamente robusta, tá? Eu acho que ela é até bastante simples, mas ela tem o que precisa ter, né? Que é você carregar ali os critérios que você definiu para avaliação, uma ferramenta que tem a condição de rapidamente trazer histórico de desempenho e que você também consiga disponibilizar esse front-end para o próprio fornecedor, né? Porque, de novo, não adianta nada você avaliar o cara e guardar para ti a avaliação dele. Não adianta nada. Né? Isso é como a gente estava na escola, né? Faz uma prova, vai mal na prova, o professor te dá nota, não te dá um feedback, não te fala por que você foi mal na prova, só fala que você foi mal. Né? Não, ele tem que ver, ele tem que entender os parâmetros pelos quais ele foi avaliado, por que ele não foi bem colocado ou por que ele foi bem colocado. Então, eu acho que menos a ferramenta, pessoal, porque, de novo, tem bastante coisa no mercado hoje, e mais essa preocupação de, minimamente, ela precisa te trazer essa visão rápida, né, do histórico de avaliações daquele fornecedor e que ele também possa ter esse acesso, ele também possa ver, né, quando ele está indo bem, quando ele não está indo bem e tudo mais. Tá? Voltando para a primeira pergunta de análise reputacional, eu estou tentando lembrar aqui algum exemplo, alguma situação. Como é que a gente trata isso na Ultragaz? A gente tem um tratamento e eu assim, acho até de certa forma bem duro, de certa forma. Por quê? Porque hoje a gente não aceita em hipótese nenhuma qualquer fornecimento, tá? De qualquer ordem, que o fornecedor não tenha sido homologado. Tá? Pode parecer lógico, né? Mas em muitas empresas por onde eu passei, isso não é uma regra. Tá? Tem aquela situação de meio que para inglês ver, a homologação, ela não é praticada. Putz, esse cara aqui é o que a gente está precisando agora, é um spot, então coloca aí no ar. Não, cara, leva a sério isso. Se você levar a sério a homologação pela que você desenhou, que você propôs, se você colocar isso para valer, certamente você já está protegendo o teu processo. Perfeito. Legal, Júlio. Eu vou concordar com o Luiz, essa questão é muito importante. Mas, respondendo à primeira parte, como é que o Grupo Edson Queiroz faz? Após homologar, a gente agora tem uma ferramenta
onde eu estou incluindo uma lista de todos os CNPJs e todos os sócios destas empresas que fornecem para nós. E aí nós rodamos isso mensalmente. E vou dar alguns exemplos. Essa pessoa tem alguma filiação partidária. Essa pessoa, esse sócio ou essa empresa está sendo investigada na Lava Jato, tá? Porque o fornecedor é vivo, né? O fornecimento é vivo. Isso, então, todo mês a gente roda e o sistema já indica se tem alguma inconsistência e aí a gente aciona o fornecedor. E a gente abre para ele, olha, apareceu essa informação aqui que um dos seus 4 sócios está numa investigação de problemas ambientais ou problemas judiciais. Então, a gente hoje monitora os fornecedores com uma ferramenta, tá? Eu tenho uma lista lá de fornecedores e a gente faz essa rodada. Hoje, nós estamos trabalhando basicamente com fornecedores de matéria-prima, né? Nos primeiros impactos. A nossa ideia é estender, porque como a ferramenta ela é automática, eu não preciso de uma pessoa estar digitando lá o CNPJ, isso vai para frente. E eu acho que no segundo ponto aí a colocação é perfeita. Tem muitos sistemas, né? As empresas hoje trabalham com SAP, com Oracle, com TOTUS, com Microsoft Dynamics. Todas essas empresas têm módulos de gestão. E se você não trabalha com nenhum ERP, tem hoje realmente uma centena de ferramentas que podem te ajudar. Mas se eu posso dizer uma coisa, a ferramenta pode ser maravilhosa, mas você tem que contar para a ferramenta o que é que você quer monitorar. Porque o importante é aquele ponto. Não adianta colocar 10.000 critérios, colocar 200 relatórios, e a pergunta sempre que vai ser feita é assim, quem é que avalia tudo isto? Então, eu começaria, se tem pessoas que estão pensando nisso, comece com ferramentas mais simples, são fáceis de ser implementadas e com poucos critérios, poucas análises. E aí você vai crescendo isso ao longo do tempo, né? É tudo questão de maturidade, né? Porque a melhor ferramenta que existe no mundo é a que eu conheço. O que eu não conheço não adianta, né? Então, eu acho que aí realmente tem muita coisa no mercado, mas tome essa questão. Descubra o que você quer monitorar deste fornecedor, primeiro. Muito bom, muito bom. Acho que se todo comprador, todo gestor de compras tiver essas dicas e se apegar a essas dicas no começo da carreira, ou se prestarem atenção nessas dicas que o Luiz e o Júlio estão falando, acho que tem muito ouro aí, né? Tem muita coisa que a gente acaba quebrando a cara no decorrer dessa caminhada do universo de compras, né? Começa com, como o Júlio bem falou, com 1 milhão de critérios e não consegue olhar nenhum. O fornecedor responde tudo, você não consegue olhar uma resposta. Então, é informação que não é dado que não vira informação nenhuma. Espetacular, Júlio, espetacular. Pegando um gancho nessa questão da análise reputacional, ainda ligado muito à qualificação e à avaliação de fornecedores, acho que o pessoal está bem focado nessas perguntas de qualificação e avaliação. Tem uma pergunta super bacana aqui, que é muito linkada com essa, que é da Rayane Costa. A Rayane perguntou se nas empresas de vocês fazem auditoria de segunda parte, ou seja, auditoria de fornecedor, auditoria em loco para certificação, outros tipos de auditoria. E se sim, gostaria que vocês falassem um pouco de como é feita essa auditoria e a gestão do processo de auditoria. Vou começar com o Júlio. Júlio, pode dividir um pouquinho com a gente aí? A gente faz faz a questão de auditoria em loco, não é?
é o que eu falo, um comprador que fica atrás da mesa, nunca visitou o seu fornecedor, tem alguma coisa errada, né? Mas essa auditoria, ela realmente tem que cumprir alguns critérios, né? Que aí eu acho que volta aqui um pouco do envolvimento. Quem faz essa auditoria? Normalmente essa auditoria ela pega questões técnicas, né? De como está a fabricação, quais são os pontos de controle, quais são as metodologias, e tem todas as outras questões, logísticas, questões comerciais, mas a auditoria em loco, né? E você conseguir fazer isto ser sequencial, ter uma periodicidade, né? Não adianta você fazer uma auditoria e só auditar o fornecedor depois de 4 anos. Né? Eu falo, eu brinco que comprador que não gasta sapato também tem alguma coisa errada. Tem que sair e visitar os fornecedores, né? Não só visitar, mas tem que ter este critério de auditoria, tá? Eu acho que cada vez menos esta questão da auditoria formal, como era feita antigamente, ela tem diminuído, porque essa questão que a gente tem de transparência de informações, ela cada vez mais faz com que o fornecedor te dê as informações. Ele te avisa das mudanças, ele te avisa dos problemas, né? E ele já te dá qual é a ação que ele está tomando. Né? Então, eu acho que a auditoria formal, ela hoje se faz necessária, mas ela vem mudando, é um processo que está evoluindo. Usar empresas que auditem, né? Eu acho que foi um pouquinho dessa pergunta, você usar uma terceira parte, o grupo não usa, né? Na questão de produtos importados, muito da Ásia que nós fazemos, nós temos um parceiro lá na China, ele faz as auditorias por nós, mas ele praticamente é um braço do grupo Edson Queiroz lá, né? Então, hoje a prática é realmente ter uma estrutura de auditorias, mas eu vejo, e a gente tem discutido isso profundamente, né? Como mudar este processo. Putz, o Júlio de novo deu uma aula aí, eu acho que fica até difícil de complementar. Mas se eu posso colocar um tema, eu acho que assim, uma coisa, por coincidência, essa semana eu estava lendo um artigo da onde que era? Um artigo da McKinsey falando um pouco disso, né, de avaliação de fornecedores e tal, e que fora do país, em algumas cadeias globais, de concorrentes até, por exemplo, indústria automotiva, no Japão, existem associações entre montadoras já que compartilham a avaliação de fornecedores. Né? Assim, não com o foco de direcionar A ou B de maneira nenhuma, mas com o foco de enrobustecer aquela camada inteira de fornecedores e trazer aquela camada inteira para um nível diferenciado. Entendeu? Então, acho que isso pode ser um pouco, complementando o que o Júlio falou, e sem bater na mesma tecla, provavelmente o futuro deve reservar algumas coisas desse gênero para nós. Né? Deixar a empresa sozinha ter esse papel de auditoria, que hoje é extremamente necessário e vai continuar sendo necessário, né? Mas talvez ter essa aproximação entre players, em algumas circunstâncias até concorrentes, no exemplo lá do texto, né, do artigo, mas que consigam trazer isso de maneira única, né? Eu achei bem interessante aquilo, achei a provocação importante, porque certamente é o caso do Júlio, como é para nós, você tem uma quantidade de energia, uma quantidade de pessoas envolvidas nesse processo de auditoria, avaliação e auditoria de fornecedores que não é pequena, né? Porque
como o Júlio falou, uma boa auditoria, cara, você tem que ir lá conhecer a realidade dele, você tem que saber onde ele é, onde ele fica, como é que é o processo produtivo, enfim. Então, fica essa provocação aí para pensar um pouco o futuro. Eu sempre gosto de estar conectado com isso e pensando outras formas de fazer. Achei bem interessante essa provocação. Eu acho que adicionando aqui, hoje quando você vê o mundo está associando algumas coisas. Quando você fala dessa parte, que a gente falou muito aqui de parceria, de transparência, o mundo está indo para isso. Você terá grupos de fornecedores aonde como é que você audita? Você não audita, você tem confiança na entrega, né? E até a questão que vai pegar na parte financeira de crédito e cobrança, poxa, porque esse mesmo processo de nós auditarmos fornecedores, as nossas áreas comerciais têm que, quando vão liberar um crédito, elas têm que fazer toda uma análise financeira. E eu acho que, e foi disparado aí com uma das moedas, Bitcoin, né? Mas estes ambientes de grupo de fornecedores, você vai conseguir ter confiança. Porque quem não fornecer bem não vai conseguir vender para os outros, né? Então, eu acho que o Luiz colocou muito bem, nós vamos ter surpresas agradáveis nos próximos 5, 6 anos aí no mundo, nessa mudança de avaliação do fornecedor, avaliação de crédito, né? É só pegar hoje como nós, como consumidores, lá vamos começar a ser avaliados nas lojas, né? Se eu sou um bom pagador, se eu não sou um bom pagador, nós mesmos vamos, como indivíduos, entrar nesses ciclos de avaliação, né? Verdade. E cada vez mais rápido, né, Júlio? Um outro paralelo que eu acho que é legal a gente fazer é assim, vamos lembrar como que era o trabalho. Eu não sei se tem pessoas aí da nossa idade, né, viveram um pouco de uma realidade bem diferente bancária no Brasil. O trabalho que você tinha para abrir uma conta de um banco há 20 anos atrás é infinitamente maior do que se tem hoje, não dá nem para comparar. Recente eu tive a curiosidade de abrir uma conta num banco desses eletrônicos e foi, sem exagero nenhum, uma questão de 20 minutos eu tinha minha conta e crédito disponível. Não era só a conta, era crédito. Sem ninguém me ver, sem acesso apenas aos meus dados, né, de RG e documentos desse gênero. Hoje em dia já existem empresas que fazem serviços semelhantes a esse para vendas em e-commerce, né? Então, a cada venda de e-commerce, hoje tem empresas que têm condições de avaliar o crédito antes de concluir a compra. Antes de concluir a compra. E retornar para a empresa que está vendendo, sugerindo lá a quantidade de parcelas que deve vender. Se fizer uma quantidade de parcelas maior, já entra num risco, uma exposição maior. Então, observe a velocidade dessas coisas. Não é possível, né, que cadeias de valor de indústria permaneça do modelo que é o atual e que é um modelo muito semelhante de muitos anos, né, de avaliação de fornecedor, de ir lá, ver e tal. É importante? Mas eu acho que tem uma disrupção para acontecer nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, até a gente está partindo para o fim aqui do nosso bate-papo, a gente vai para a última pergunta agora, pergunta de um participante aqui que chama Abel Sá, e aí, pegando esse gancho de tudo que vocês falaram, eu queria saber de vocês o seguinte, para a gente talvez tentar fechar aí com a chave de diamante, porque a de ouro vocês já jogaram aqui na mesa já. A gente está saindo a gente na verdade está num momento de pandemia, a gente já falou aqui de ruptura, de escassez de alguns produtos, dificuldade de fornecimento, mudança de regionalização, coisas que eram para a China a gente tem que localizar de novo agora, algumas mudanças de regra de avaliação e qualificação de fornecedor. Então a primeira parte da pergunta é: que mudanças a gente teve por conta da pandemia, por conta do Covid, que vocês entendem que vão se manter, que mesmo passando a pandemia, a gente vai manter essa mudança? Um exemplo,
discutir essa questão da localização do fornecimento, da cadeia de supply, né? A gente deixar de globalizar, não deixar, mas diminuir, talvez trazer alguma coisa mais para perto de casa. E isso vai se manter, na opinião de vocês, e outros pontos. E a segunda parte da pergunta, vocês já começaram a responder, mas eu queria provocar um pouquinho mais vocês. Como é que vocês enxergam o futuro da gestão de fornecedores? A gente tem um exemplo aqui que o Júlio já está no futuro, pelo menos para a grande maioria das empresas no Brasil, falar de chatbot na gestão de fornecedor é uma coisa completamente disruptiva. Então, como é que vocês enxergam o futuro nessa disciplina de gestão de fornecedores, nessa nossa realidade? Então, são essas duas perguntas aí. O que vai ficar e o que vai vir de novo aí pela frente? Júlio, quer começar, Júlio? Vou começar com o... Eu comecei a última. Então... É o Luiz que começa agora. Me perdi aí no ping-pong. Pergunta boa, Abel. Muito bacana pensar um pouco o futuro, né? Acho que a gente tem sido provocado como executivos cada vez mais nisso, né? O que eu vejo, realmente eu acho que algumas cadeias, não é o caso da Ultragaz, eu expliquei para vocês, mas eu acho que algumas cadeias foram muito fortemente impactadas, né? Por escassez, por falta de insumos, ou quando tinha insumo por um valor absolutamente fora da realidade, né? O que eu observo, conversando com alguns colegas e leio, é a tendência de você voltar um pouco ao movimento de regionalização, né? Você reavaliar um pouco a tua matriz, trazer um critério novo para a tua matriz, que talvez seja o risco de ruptura em circunstâncias de crise como essas que a gente está passando, né? Que é um critério que normalmente não se traz para uma avaliação como essa, porque são fatos tão raros, né? Que normalmente ninguém leva em consideração, mas que a gente vê cada vez com mais frequência. E reavaliar de fato onde posicionar e como posicionar tua cadeia de valor de abastecimento, né? Então acho que são movimentos normais entre aspas, né? São movimentos que a gente talvez vá ver mais, né? Uma reavaliação disso de o que eu vou comprar da China, o que eu vou importar, vis-à-vis o que eu vou estimular de repente uma produção local, ou vou estimular um distribuidor local que acaba se incumbindo do papel de ter estoque e vai me dar um pouco mais de tranquilidade em situações de crise. Eu acho que esse movimento é um movimento que deve vir para ficar, tá? E acho que é saudável, por um lado, né, em termos de desenvolvimento. Nosso país, que é um país que tem pouca industrialização, acho que um movimento como esse, socialmente falando, é legal, né? É interessante. Surgem oportunidades de desenvolvimento a partir disso. Falando da segunda parte aí da sua pergunta, né? Sobre esse viés mais de tecnologia e tal, eu acho que vai ser assim, gestão de fornecedores, pessoal, vai ser sempre uma matéria muito importante dentro de qualquer negócio, tá? Não se vive sozinho, cada vez mais as cadeias de valor estão mais ligadas, entrelaçadas. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar pensar formas talvez distintas o exemplo que a gente deu aqui de avaliação, pensar coisas mais rápidas, né? Como acelerar esse processo, tá? Mas viver sem, eu não vejo possibilidade, tá? Eu acho que para os profissionais aí da área de suprimentos ou da área de supply chain, o nome que é dado aí, minha sugestão é sempre nesse sentido, sabe? Pensem como ter o processo de vocês de maneira mais rápida, mais ágil, tá? E que você, através disso, consiga enxergar uma maneira de você trazer mais segurança para dentro do teu negócio. Agora eu que quase não tenho como complementar o que o Luiz falou muito bem, muito bem.
Eu acho que, rapidamente aqui, a questão da avaliação perto da fábrica, perto da minha cadeia de valor ou do outro lado do mundo, né? Eu acho que essa é o grande exercício que a situação atual trouxe para a discussão e vai se manter. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que esse é o caminho, né? Mas, em contrapartida, nós sempre temos que lembrar, o Brasil Vamos pegar o Brasil. Nós somos um continente quase, nós não somos um país. A nossa geografia é complexa. E quando você pega empresas pequenininhas como a Ultragás, aí, ó, que está no Brasil inteiro, né? Essa decisão não é simples. Mas, se você partir para parcerias e este fornecedor for junto com você para essas maiores localidades que você tem os maiores volumes, eu acho que aí é um bom caminho. E o Luiz falou, eu sou brasileiro, sou patriota, amo esse país, morei várias vezes fora, mas não tem nada mais fantástico do que o Brasil. Isso eu posso dizer a todos vocês. Então, pensando socialmente, eu acho que a gente deveria estimular. Nós que estamos nas posições de executivos, a gente deveria estimular, lógico, com critérios, com consciência, né? Resultado para a empresa, tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas eu acho que estimular internamente sempre foi bom e agora veio para ficar. E na questão de como vai ficar a gestão de fornecedores, eu tenho uma palavra para todos pensarem, lerem, e um dia nós podemos fazer aqui uma outra vídeo sobre o assunto, que é blockchain, né? Blockchain nasceu aí na questão financeira, mas ela vai tombar para dentro das empresas e o ponto financeiro ele vai ser só mais uma das componentes do blockchain e ele vai influenciar diretamente na gestão de fornecedores, né? Então, eu acho que o futuro aí, e que a gente falava há 5 anos atrás disso, ninguém nem sabia o que era. Então, eu acho que nos próximos anos, e é como o Luiz falou, a velocidade das coisas aumenta a cada dia, né? Então, eu acho que blockchain é um futuro que, se alguém me perguntar, é o futuro que vai dar certo? Bom, pessoal, se eu tivesse essa bola de cristal, eu acho que eu estaria nessa palestra, mas talvez dando da minha praia na minha casa no Havaí, né? Essa é a bola de cristal. Mas enquanto a gente não tem, vamos apostar. Eu acho que é uma boa visão. Não sei se a gente te respondeu aí, Abel, mas acho que foram 100%. boas respostas. 100%. Mais do que isso, assim, né? Acho que foi uma excelente troca aqui, né, durante toda essa noite, né, dentro dessa live. Bastante satisfeito com tudo que eu aprendi, né, junto com vocês, aí, com o Luiz, com o Júlio, com umas excelentes perguntas que foram feitas aí pelo público também. Queria agradecer bastante a presença de todos e a parceria da NS Supply nesse evento, que foi muito legal, foi muito importante para a gente e bastante satisfatório em termos de resultado. Quero anunciar aqui os vencedores, né, do nosso sorteio. É importante, né? Já os ganhadores, né, das inscrições para o curso. Será que a gente ganhou, Júlio? Com a Débora e o Iwan. Eu estou publicando novamente aqui no chat para todo mundo o link, né, para o pessoal pegar mais informações. Vou citar aqui o nome dos vencedores. Quem for sorteado, né, espero que esteja aqui, né, mas pode estar também lá no YouTube. A gente logo amanhã cedo vai entrar em contato, se não estiver aqui, mas se já estiver aqui, já pode falar com a gente, que a gente já encaminha esse processo hoje mesmo. Tá? Vou falar aqui o nome das pessoas.
O primeiro vencedor foi o Leônidas Nunes, do grupo Edson Queiroz. Olha só, hein? Marmelada isso. Olha a análise reputacional aí. Parabéns, Leônidas. Espero que você curta o nosso curso. O segundo sorteado foi o Francisco Estônio, do grupo Três Corações. Olha só. Opa! Débora, o pessoal vai pedir auditoria desse sorteio, hein? Toma cuidado. Eu só queria dizer que eu não tenho nada a ver com isso, tá? O terceiro sorteado foi, acho que é feminino, né? Acho que é mulher. Andy Oliveira. Acho que é mulher, não sei se é sexo masculino ou feminino, mas Andy Oliveira, do grupo Anglo-American. Obrigado aí pela participação, que depois a gente fala com vocês. Paulo Nunes, da Conemat. Obrigado também por ter participado dessa live conosco. Parabéns aí por ter vencido, né, esse sorteio. E o Rafael Castelan, da Senior Systems. Obrigado também por estar participando e parabéns aí por ter sido agraciado com esse curso. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Se ainda estiverem aqui na live, que alguns tiveram que sair por conta, né, do horário, e, obviamente, por conta das questões do lar, que todos nós estamos vivenciando durante essa pandemia. Mas, se estiverem aqui, a gente já pode conversar um pouco e dar seguimento a esse processo de inscrição e já garantir a vaga de vocês para o nosso curso no mês de agosto. Só lembrar, Léo, rapidinho. Primeiro tem um pessoal no YouTube que foi sorteado, que já está se colocando aqui, se pronunciando. A Debbie vai fazer a gestão aí. Segundo, pessoal que não foi sorteado, a gente vai ter, como o Leonardo falou no começo, a gente vai ter um desconto, né? A gente tem vai ter o controle da presença e vai ter um super desconto aí no curso, que a gente vai divulgar nos próximos dias aí, parceria NS Supply e know-how aí. Perfeito, gente. Todo mundo que participou da live vai ter acesso ao desconto. A gente vai fazer a comunicação oficial para vocês. Obrigado bastante pela participação. Queria uma última palavra do Júlio e do Luiz Guilherme, dando uma mensagem final. Eu já faço aqui minha mensagem final com parte da know-how. Muito obrigado aí pela presença de todos no YouTube e aqui também no Zoom. E agradecer também mais uma vez o Luiz e o Júlio pelo debate de altíssimo nível, por todo o aprendizado que eles proporcionaram para nós aí durante esse dia. Aí só uma mensagem final para todo o público, não só em relação, né, à gestão de fornecedores, mas ao trabalho com suprimentos. Vocês são profissionais gabaritadíssimos e com muita experiência. Acho que é uma mensagem importante vocês deixarem para a gente fazer o nosso encerramento. Seu primeiro, Luiz? Fique à vontade, Júlio. Tá bom. Não, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui ao Leonardo, Abel, né, por essa oportunidade, ter debatido aí com o Luiz esse tema fantástico. E uma mensagem, primeira, que, pessoal, compras é uma área muito legal, né? É uma área muito bacana de se trabalhar. Eu sempre tive o prazer de ser uma pessoa de supply chain e agora focado realmente em suprimentos, em compras. Eu acho que é uma área que eu não tenho dúvida que faz a diferença hoje em qualquer negócio, né? É uma área que realmente o que a gente consegue trazer de resultado vai direto para a última linha, e é uma área que hoje se tornou muito importante dentro das organizações, né? É uma área que não é só uma área de suporte, é uma área que hoje eu acho que ela divide a estratégia com uma área comercial, com uma área produtiva. É uma área desse gabarito, nesse nível, que é a área que nós trabalhamos, né? Então, a todos que trabalham nessa área ou têm a vontade de trabalhar, tenham certeza, vocês trarão uma diferença fenomenal para as empresas.
Legal. Bom, pessoal, também queria agradecer primeiro ao Léo, ao Abel e também ao Gessé pelo convite de poder participar. Putz, muito bacana a conversa, muito bom poder trocar experiência com vocês, poder absorver um pouco de toda a história que o Júlio disponibilizou para nós, cara. Puta, fantástico. Acho que o Júlio tem uma bagagem aí muito legal, tá? E o que eu queria deixar de recado para vocês, pessoal, é assim, vocês escolheram a área certa, viu? Vocês escolheram uma área muito legal de se trabalhar, de fato. Sem interesse nenhum, né? Sem ter trabalhado nessa mesma área durante 20 anos, mas eu acho que vocês fizeram uma escolha certa. É uma posição sempre muito bacana, muito dinâmica, mas que, ao mesmo tempo, ela traz consigo um papel estratégico muito importante, né? Cada vez mais a gente vê negócios que se originam dentro de negócios e que a porta de entrada muitas vezes é a área de suprimentos, né? Numa verticalização de negócio, numa aquisição de empresa. Então, não é uma área, o Júlio falou um negócio legal, não pode ser encarada como uma área de suporte, tá? Porque eu acho que de fato não é. Se você estiver atuando, se a sua área estiver sendo encarada como uma área de suporte, então, reflita um pouco, porque talvez tenha um papel que é seu e que talvez não esteja sendo feito. Tá? Então, essa é a provocação que fica para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, parabéns aí pela organização e parabéns pelo evento. Legal. Deixar minhas últimas palavras aqui também. Como já foi falado, falar depois de vocês três fica difícil, né? Mas agradecer a participação de cada um de vocês, principalmente Júlio e Luiz aí, a disponibilidade, né? Desde o primeiro momento de contato aí, por comprar ideia e trazer, minha opinião, um papo que não foi teórico, um papo que foi completamente prático e muito leve. Para a vida dos nossos times, compradores e nós gestores de compras, foi um papo super leve. Como eu falei anteriormente, trouxe diversos insights. Acho que todo mundo sai com um caderninho aqui cheio de anotação para pensar e ver o que dá para trazer e fazer um plano de ação bacana com os insights gerados. Então, muito obrigado por essa condução. E, por último, eu queria só dizer o seguinte, a gente tem duas instituições aqui, a Know-How Escola e o NS Supply, que estão fazendo uma diferença muito grande aí nesse universo de procurement, universo de supply. Então, você que está nos assistindo, segue as redes sociais dessas duas instituições, a gente está gerando muito conteúdo, a gente está tendo evento, a gente está tendo momentos como esse de alto nível, então a gente conta com vocês no LinkedIn, no Instagram, em outras redes sociais também. As duas instituições têm sido uma provocadora. A gente está tentando mudar o jogo o tempo todo. Então, agradeço ao Léo aí por essa parceria. E esse é o primeiro de muitos momentos que a gente vai fazer junto aí no Nordeste e no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tenham um ótimo final de semana que está chegando aí. Tudo de bom. Abraço. Também. Tchau, Tá, tchau. pessoal. Tchau.